Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, dia 27 de março, dia do aniversário do mercado do Ver-o-Peso de Belém. 396 anos. Ver-o-Peso teve origem, era uma espécie assim de posto alfandegário, de cobrador de impostos. Fazia o peso e cobrava o imposto. Isso 396 anos atrás. O mercado foi renovado, reconstruído, início do século passado, né? Depois foi melhorado, ampliado, é uma beleza. É um lugar que quem vai a Belém não pode perder, né? É o Ver-o-Peso, o teatro, né? São lugares... Belém tem lugares maravilhosos, né? Aquele parque, enfim... mais a beleza das ruas arborizadas lá de Belém. Parabéns aí aos belenenses por esse aniversário, que está sendo comemorado bastante hoje. E outra coisa que eu queria registrar, me surpreendi ao ver que uma boa parte das minhas amigas e amigos que me acompanham são fãs também de Juca Chaves. Eu acho que em cada 100 comentários, em cada 1000 comentários, uns 700 comentários lamentavam a perda do menestrel, né, do Juca Chaves. Interessante que o noticiário fica assim, fica igual, né? Quando morre um artista, parece que tem que botar um carimbo que ele foi perseguido no governo militar. Eu sou amigo do Juca há mais de 40 anos, ele nunca me falou nada a respeito disso, né? Ele esteve no exterior, era o sonho dele viver na Itália, né? E continuou trabalhando lá na Itália. E aí estão atribuindo isso a um exílio, alguma coisa. Nunca houve uma tentativa de prisão, de cancelamento, né, para usar o termo de hoje. Ele, inclusive, fazia shows na Academia Militar das Agulhas Negras. Ele foi agraciado lá com um broche que imitava a espada de Caxias, o espadinho dos cadetes. Muito querido lá. Aliás, um lugar em que Jô Soares também fez shows, né? Lá na AMAN, lá em Resende. Então, eu não sei por que entraram nisso. Tem tantas coisas a falar do Juca, né? Eu lembro que ele vinha muito a Brasília e ele trocou um Jaguar por um chalé na academia de tênis. Depois parece que o negócio não foi bem lá, ele devolveu o chalé e pegou o Jaguar de volta. E circulava com o Jaguar aqui por Brasília. Enfim, registro aqui de novo o pesar por termos perdido um artista com a genialidade do Juca Chaves. Eu digo, um romântico nas modinhas e um satírico nas marchinhas e outros ritmos em que ele se divertia com os políticos brasileiros e nos divertia também. Era o tempo do humor inteligente. Alguém escreveu aí que ele era cômico. Não, ele não era cômico, ele era humorista. Ele não fazia gestos de cômico. Ele usava a inteligência dele e despertava a nossa inteligência para fazer graça. Não precisava de palavrão, né? Bom, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. O primeiro assunto é triste, né? A gente ter lá em São Paulo, numa escola estadual, eu acho que a escola homenageia a mãe do ex-governador Franco Montoro, a morte de uma professora, a professora Elizabeth, 71 anos, formada em física ou química. Ela se aposentou do Instituto Adolfo Lutz e continuou lecionando porque não podia parar e queria ensinar. Dizem que esse aluno de 13 anos se aproximou dela enquanto ela fazia a chamada e a esfaqueou. E acabou que houve intervenção de outros professores e alunos, teve 4 feridos, um aluno
3 professores, e ele foi finalmente imobilizado por uma professora de educação física. É lamentável, né? Outro dia eu falei nisso, baseado numa entrevista da Anne, filha do pregador americano, do Billy Graham, Anne Graham, que perguntaram a ela sobre violência nas escolas dos Estados Unidos. Eu disse, olha, nós não tiramos Deus das escolas, não proibimos que se lesse a Bíblia, não tiramos símbolos religiosos, não tiramos valores. Pois é, aconteceu lá e aqui a gente copia tudo, né? As modas nos Estados Unidos a gente vai atrás. Depois a gente fica furioso quando nos chamam de macaquitos, né? E aqui estamos fazendo isso. Eu vi que em Taubaté o Ministério Público proibiu menções a frases religiosas como Deus te abençoe dentro das escolas públicas, né? O novo governo está acabando com as escolas cívico-militares. Então estão tirando a lei, a ordem, os princípios, os valores, a moral, o bem de dentro das escolas. Óbvio que se sai o bem, abre a vaga para o mal. Isso é óbvio. Não? Tira o bem, vai entrar o mal. O bem é a defesa contra o mal. É simples. Bom, mudando de assunto, o presidente Lula continua convalescendo, continua medicado, agora oralmente, mas não vai sair do Alvorada, até quarta-feira no mínimo. Imagina que tinha lá um médico dizendo que ele podia embarcar para a China. 30 horas num avião com ar-condicionado. Maluquice total, né? Ficou, felizmente ficou. Está sendo medicado, está havendo melhora, segundo diz o médico, que é o ministro de Assuntos Institucionais, o meu xará, ministro Alexandre Padilha, né, que deu uma entrevista sobre o estado do presidente no cercadinho, lá do lado de fora do Alvorada. Está aí uma coisa de Bolsonaro que não eliminaram. Anunciaram que não ia ter mais cercadinho. Mas ele foi lá para o cercadinho para conversar com os jornalistas e dar a boa notícia de que o presidente está se recuperando. Bom, eu não sei se aproveitando que o presidente está doente, no Alvorada, o ministro da Aeroportos e Portos, Márcio França, ex-governador de São Paulo, está insistindo com a passagem de R$200. Agora anunciou que pode ser desconto em folha com 12 pagamentos. Né? O presidente já... É que ele não estava naquela reunião que todo mundo levou bronca por anunciar coisas antes que o governo autorizasse. O presidente foi muito claro, disse, não existe programas de ministro, existe programas de governo. Tragam aqui para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para que o governo avalie, e depois, ele chegou a fazer a ironia, né? Depois o sabidinho, algo assim, pode anunciar a sua descoberta, a sua invenção, se ela for aprovada. Mas o ministro Márcio França está insistindo. Não sei se vai aumentar a temperatura da pneumonia. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, está falando lá no arcabouço fiscal. O governo lança uma palavra de propaganda, um eufemismo, e todo mundo embarca, né? A mídia perdeu o sentido crítico. Todo mundo embarca. O arcabouço fiscal. Gente, isso é fura-teto. É uma tentativa de furar o teto, uma das melhores leis do período Temer, que era para garantir o equilíbrio fiscal, para não haver déficit, não se gastar mais do que se arrecada. Ora, se pularam de 22 ministérios para 37, por aí, eu perdi a conta já, né? Porque no outro governo do PT eram 39.
porque aumenta a conta, não tem como. Aumenta, tem mais ministro, tem mais chefe de gabinete, tem mais secretário, tem mais secretária do chefe de gabinete, secretário do secretário do secretário, e por aí vai. Abre um leque maravilhoso de cargos em comissão que não precisam de concurso, né? Funções gratificadas, cargos de confiança. Aumenta, assim, exponencialmente. E aí o que a gente está pagando é para sustentar o governo e não para o governo prestar serviço para a gente. O governo existe para prestar serviço, o governo é um servidor. O presidente da República é o primeiro mandatário da nação, nós somos os mandantes. São servidores do público, o público somos nós, a origem do poder. E sustentadores de toda a máquina dos três poderes, dos diferentes níveis da federação. Não? É bom a gente ficar repetindo o óbvio. Aí a ministra do Planejamento diz que, só para lembrar, o ano de 2022 terminou com superávit de 52 bilhões de reais. Aí ela diz que vai zerar o déficit a partir do fim do ano que vem. Vamos fazer as contas? Temos aí eufemismo de novo, né? Então, esse ano teremos déficit, ano que vem também, né? E vamos ficar falando em arcabouço fiscal. Gente, deem uma olhada no Brasil real. Vejam as informações da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Autoveículos. A produção de caminhões para esse ano prevista é uma queda de 20%. O que significa isso? Encolhimento da atividade econômica. Menos demanda de caminhão é menos demanda de transporte. É menos riqueza para transportar. 20%. Previsão da Anfávia. E para terminar, eu vejo essas coisas, não consigo. Eu fui professor no jornalismo da PUC em Porto Alegre, no jornalismo do CEUB aqui. Eu adoro a língua portuguesa. Né? E eu vejo muita gente, muitos de vocês dizendo assim, que bom que você fala na língua portuguesa, que está prevista no artigo 13 da Constituição, né? Está lá escrito que a língua oficial do Brasil é o português. Aliás, eu estranhei a presidente do Supremo dizer lá para os maburos, eu inclusive tenho amigos lá no Vale do Javari, dizer que vai imprimir uma Constituição na língua nativa deles. Mas a língua oficial brasileira é o português. Como é que fica o artigo 13? Mas vamos lá, eu queria contar para vocês. Houve um ciclista, apareceu morto na BR-060, é uma via de alta velocidade. Né? Velocidade permitida, não sei se é 110 ou 120, algo assim para veículos leves. Né? E está lá a foto de um ciclista morto. A notícia diz que foi encontrado às margens da rodovia. Disse, mas peraí, olha a foto, ele está inteiro. Mas se foi encontrado às margens da rodovia, ele devia ter um pedaço dele numa margem e outro pedaço na outra. Vejam só a confusão de gente que não sabe contar a história. Depois diz, o ciclista colidiu com um carro. Inverteu a coisa, quer dizer, o ciclista vinha a 120 por hora e tinha um carro no acostamento e ele colidiu com o carro. Meu Deus! O ciclista colidiu com o carro. Né? Tudo indica que o ciclista, então, é o culpado. E depois a gente vê que o veículo sumiu. Mas o repórter sabe que era um carro. Que não era um caminhão, um ônibus, uma moto, uma caminhonete. Gente, eu dizia lá para os meus alunos, olha, quem não consegue contar história, botar as ideias em ordem numa frase para que todo mundo entenda e
haja simplicidade, clareza e objetividade. Quem não sabe isso, não tente. O jornalismo pode fazer outra coisa, porque não dá certo. Aí eu fico aqui tentando entender o que aconteceu com o ciclista. Desculpem, um ex-professor que não aguenta ver a língua portuguesa mal usada por quem tem a língua portuguesa como principal ferramenta de trabalho. De Brasília, Alexandre Garcia.